devocional de hoje se encontra em Atos, capítulo 1, versos de 1 a 3. Se inscreve no nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Hoje começaremos o segundo livro de Lucas, ou como conhecemos, Atos dos Apóstolos. Apesar de não ter assinado a sua autoria, vários indícios apontam para que seja Lucas o seu autor. Ele começa mencionando que escreveu o primeiro livro, o Evangelho, para descrever o que Jesus começou a fazer e ensinar, em palavras e em atos, os atos de Cristo. Lucas era um médico grego que vivia em Antioquia e também um dos companheiros de Paulo, que inclusive o acompanhou algumas vezes. Em Colossenses capítulo 4, verso 14, Paulo o chama de médico amado. Ele também dedica este livro ao seu amigo, o excelentíssimo Teófilo, e servirá para instruir e fortalecer os crentes para alcançar todas as pessoas entre as nações da terra. E aqui veremos uma continuação de tudo que Jesus disse e fez. Ele pregou e praticou grandes obras, instruiu seus discípulos, formou apóstolos, entregou a eles os mandamentos e retornou para o céu da mesma forma que veio. Mas antes, ele providenciou uma forma de estar sempre aqui na terra com os crentes, por meio do Espírito Santo. Não há o que contestar sobre a vida de Cristo, pois tudo o que aconteceu foi diante de testemunhas. São fatos históricos, mas até hoje, muitas pessoas criam histórias falsas para desviar a verdade. Não adoramos um Deus que morreu, mas um Deus que foi morto, que ressuscitou e vive para sempre. Romanos capítulo 6, verso 9. Durante 40 dias, ele esteve entre os discípulos ensinando a eles, falando sobre o reino de Deus. Ele iniciou seu ministério e durante todo o tempo que esteve com os discípulos, falou do reino de Deus. Nos últimos dias, ele continuou falando do reino de Deus. E imagine só, se mesmo diante de Cristo, algumas pessoas ainda entendiam tudo errado, hoje elas continuam fazendo o mesmo. E pior, instruindo outras pessoas no mesmo erro. É preciso meditar sobre a verdade das Escrituras, buscar com todo o coração e perseverar em oração. A vida do crente deve ser administrada de tal forma que haja tempo para todas estas coisas. Você tem feito isso? Tem separado tempo para ler, meditar na palavra e compartilhar com outras pessoas? Faça isso e lembre-se dos bereanos em Atos capítulo 17, versos 11 e 12. Eles tinham mente aberta e estavam sempre examinando a verdade. Conheça a verdade e seja liberto por ela. Ó Deus de infinita sabedoria, Tu és a verdade que nos liberta e a Tua palavra é a verdade. Luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, consolo para o abatido, alegria para o amargurado. Somos gratos por mais essa jornada que se inicia no livro de Atos, e rogamos ao Teu Santo Espírito que nos auxilie a examinar a verdade para a libertação de todo aquele que tem Te buscado de todo o coração. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração, nossa gratidão e pedidos, em nome de Jesus. Amém. Te desejo um dia bastante produtivo e que cada um de nós busque alimentar-se da palavra de Deus, graça revelada, esperança, salvação e vida para todo aquele que crer, em nome de Jesus. Amém.